Olá pessoal, neste vídeo vamos falar de gráficos da função exponencial. A função exponencial ela se caracteriza então pelo formato f de x igual a elevado a x, sendo esse a um número real, só que com duas condições. Por isso que eu coloquei já aqui previamente dois eixos cartesianos. A gente vai ter o gráfico da função exponencial quando a for maior do que 1, ou então, quando esse a estiver entre 0 e 1, ou seja, a base aqui da nossa função, né? Vamos começar com esse exemplo, o a maior do que 1. Para a função f de x igual a x, se a gente tiver aqui f de 0, ou seja, quando x for igual a 0, a nossa função vai ficar a elevado a 0, que é igual a 1. Ou seja, quando x for 0, o y vai ser 1. Então, o nosso par ordenado 0 e 1 está presente no gráfico da função. Vou fazer um esboço aqui e vou colocar o número 1 aqui. Mesmo a base entre 0 e 1, ele também vai aparecer aqui. Quando x for 0, o 1 já vai ser o valor do y para os dois formatos aqui possíveis da função exponencial. Vamos analisar o que acontece antes de 0, ou seja, para x menor do que 0. Qual o formato da função? E depois para x maior do que 0. X menor que 0 são números negativos, então o que a gente teria na nossa função? O a elevado a x, só que x é um número negativo, então isso daqui ficaria 1 sobre a. 1 sobre a é um número menor do que 1. Dado que o nosso a é maior do que 1, essa divisão, então, vai se tornar um número menor do que 1. Ou seja, para todos os valores de x aqui negativos, a gente vai ter as suas imagens menores do que 1 aqui em relação a y. E o que acontece quando x é positivo? Vai acontecer o contrário, né? A elevado a x vai ser, obrigatoriamente, números maiores do que 1. Então, as imagens dos valores de x que aparecem aqui do lado positivo vão ser todas maiores do que 1. Daí a gente já consegue fazer um esboço do gráfico. O gráfico ele vai vir aqui, passar pelo número 1 e seguir aqui à frente. Então, esse é o formato da função exponencial quando a sua base é maior do que 1. E aqui a gente percebe que ele vai indo para o lado infinito negativo, ele não cruza o eixo x. Ou seja, essa função ela nunca vai ser zero. O nosso y nunca vai ser zero. O x pode ser zero, mas o y nunca vai ser zero, por menor que seja aqui o valor de x. E a função exponencial para a maior do que 1, ela é sempre uma função crescente. Agora vamos ver quando a base está entre 0 e 1. A gente viu aqui que quando x igual a 0, ele passa pelo 1 também. Vamos fazer uma análise do comportamento da função para x menor que 0 e para x maior do que 0. Aqui, a gente vai ter assim, ó, o a ele vai estar elevado a um valor x negativo. Só que veja bem, esse nosso a ele é um número entre 0 e 1. Entre 0 e 1 não existe números inteiros, então possivelmente o a é uma fração. Ele é um número fracionário. E quando eu elevar a um número negativo, ele vai fazer a propriedade do expoente negativo e inverter aqui o número, e ele vai se tornar um número maior do que 1. Por exemplo, só para ficar mais claro, se a gente tivesse aí então o f de x igual a meio elevado a x, se fosse essa a função exponencial, coloca um número negativo qualquer aqui, por exemplo, menos 1. Então, eu teria meio elevado a menos 1. Isso daria 2, que é um número maior do que 1. Qualquer número negativo que eu colocar aqui, eu vou inverter. Vai ficar 2 dividido por 1, que é 2, elevado ao número, só que positivo. Então, esse número é maior do que 1. Então, para qualquer valor que eu colocar aqui do lado negativo, eu terei as suas imagens todas maiores do que 1. E do lado de cá? Para x maior do que 0. X maior do que 0, eu tenho a elevado a x, e isso vai ser um número menor do que 1. Daí, todos os valores de x positivo aqui do lado direito vão ter imagens menores do que 1. Então, o formato do gráfico vai ser uma função
Tá mais ou menos aqui. Também nunca cruzando o eixo x, ele fica próximo de zero, mas nunca vai dar zero. E aí nós temos uma função aqui, ficou bastante torta, tremida, porque eu fiz à mão. Esse é o formato do gráfico para a função onde a base, para a função exponencial onde a base está entre 0 e 1. É uma função decrescente. Então, esses são os dois formatos possíveis de gráficos de funções exponenciais, quando a base é maior do que 1 e quando a base está entre 0 e 1. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!